Shabbat Shalom, eu sou a Moran Hayá, estamos de volta no canal Mahanaima para estudarmos a Torá Sagrada. Hoje iremos estudar a Haftarah referente a Parashat Hashavua, a Parashat Vayekhel. Baruch Hashem. A leitura está em Melachim Aleph, 1 Reis, no capítulo 7, a partir do verso 40 até o 50. Vamos fazer a leitura. E Hiram fez os caldeirões, as pás, as bacias, e Hiram terminou toda a obra que executou para o rei Shlomo, para a casa do Eterno, as duas colunas, os dois globos dos capitéis que estavam no alto das duas colunas, as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs que para separarem penduradas debaixo das redes, duas fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. As 10 bases, as 10 pias sobre as bases, a piscina, o mar, com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias e todos os utensílios que Hiram fez para o rei Shlomo, para a casa do Eterno, eram de cobre polido. O rei os fez fundir na planície do Iardém, em terra barrenta, entre Sucot e Tzartan. E Shlomo deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. E Shlomo fez todos os utensílios que pertenciam à casa de Adonai, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, os candelabros, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do santuário de ouro puro, as flores, as lâmpadas, as espivitadeiras de ouro, as taças, os instrumentos musicais, as bacias, as colheres e os incensários de ouro puro, e as dobradiças para as portas da casa interior, o santo dos santos e as duas portas da casa do templo de ouro. Vou seguir aqui o versículo 51. Assim se acabou toda a obra que fez Shlomo, fez para a casa de Adonai. Então Shlomo trouxe as coisas que seu pai David havia consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa de Adonai. Baruch Hashem. Então, nós estamos estudando na Parashat Vayekhel, né? O povo fazendo um retorno, uma techuvá após o pecado do bezerro de ouro. Então, eles estão ali fazendo novamente, espiritualmente dizendo, né, uma reconstrução do Mishkan. Todos os utensílios são citados como se o povo estivesse reconstruindo aquilo. Já existia, mas é como se eles estivessem fazendo novamente tudo aquilo. Por quê? Porque havia se quebrado a conexão com a luz do Eterno pelo pecado do bezerro de ouro, né? Então, em paralelo ao estudo da Parashá, nós temos a leitura da Haftarah, nos contando como Shlomo constrói o templo sagrado em Jerusalém, né? Detalhes da grandeza, né? Da riqueza deste templo, né? Shlomo, ele aumenta muito, né? O que havia ali no Mishkan. Ele aumenta 10 vezes mais. A menorá, por exemplo, era uma no Mishkan. No templo sagrado de pedra construído por Shlomo, eram 10 menorot, né? Havia uma piscina com 12 bois, haviam 10 pias, né? Era uma pia só no Mishkan. No templo de pedra, 10. Havia ainda o mikveh, que era essa piscina que ele fez para poder os sacerdotes se purificarem completamente, né? E carregada por 12 bois de cobre, né? O cobre, a gente sabe que é o juízo, né? O juízo do Eterno está sendo ali simbolizado, tipificado pelo cobre. A limpeza vem através da Gevurá, vem através do juízo de Deus, né? Então, tem ainda essas duas colunas que são colocadas em frente ao templo. Essas duas colunas vai remeter às Sefirot de Netzar, da direita, e Hod, da esquerda. Netzar, com a perseverança. Netzar, com o ímpeto, né? A vontade de romper para frente, da emuná, né, de conquistar espiritualmente a vitória espiritual, a elevação espiritual. E o lado esquerdo de Hod é a humildade, para que isso não suba, né, para o orgulho, mas que isso seja para o benefício da pessoa.
né? No caso ali de todo o povo de Israel. Então foi construída essas duas colunas em frente para nos remeter a isso. Antes de entrarmos para o serviço divino, temos que estabelecer essas duas bases, essas duas colunas, Netzach e Hod, precisa estar firme como colunas que são no universo as pernas, né? As pernas do universo precisam estar fincadas, né, fortemente para que exista então esta base de humildade, esta base de resiliência, essa base de interesse, de desejo verdadeiro de trazer a espiritualidade para si, para elevar, né, essa espiritualidade. O Mishkan, ele foi construído no deserto, um período o povo estava passando por uma conversão. O povo estava fazendo techuvá, o povo tinha saído de Mitzrayim, tinha saído da casa dos escravos, e agora estava começando a aprender o serviço divino. Então, o Mishkan foi, então, a construção interna da conexão da luz divina com seus filhos, com Israel. Quando nós vemos, então, a construção do templo de pedra na cidade de Jerusalém, no Monte Moriá, aonde o Eterno começou a criar o mundo inteiro, porque neste local onde foi construído esse templo, justamente onde ficou a arca, ali no Kadosh Kadoshim, existia uma pedra, até hoje existe essa pedra. Essa pedra é a pedra fundamental do mundo. Foi dali que o Eterno começou a construção de todo o mundo. E de uma pedra, o Eterno iniciou a construção da terra. E com pedras foi criado, então, um monumento, vamos colocar assim, um altar para Deus. Né? O templo de pedra é um altar para Deus, um altar grande, enorme, para que toda a humanidade possa ter acesso a sacrificar para Deus, para que toda a humanidade possa ter acesso a ouvir Deus, a falar com Deus diretamente de um local físico. Então, é muito importante darmos a devida importância e grandeza à memória do templo sagrado que hoje está destruído, porque o templo trazia muitas brachot para o mundo, a conexão era maior, a profecia era maior na terra, a conexão do templo era a boca de Deus. Para que a boca serve? A boca serve para três coisas, os sábios nos dizem. A boca serve para comer, a boca serve para falar e a boca serve para beijar. Então, o Eterno, com sua boca, ali naquele lugar, no templo sagrado, ele fazia essas três coisas. Ele comia dos sacrifícios que eram dados pelo povo. A gente sabe que o Eterno não é pessoa, não é gente para comer carne. Comer para o Eterno é ele receber totalmente, porque o que é a comida para nós? A comida, a gente recebe ela completamente, a gente engole, põe para dentro do corpo. Assim o Eterno recebia completamente os sacrifícios de Israel, através da boca dele, que estava no templo. Ele comia o sacrifício. Entende? O Eterno não come o sacrifício como uma pessoa comum come carne. O Eterno come o sacrifício aceitando aquele sacrifício, certo? A boca do Eterno falava no templo, dali do tampo, né? Do tampo da arca sagrada, saía a voz do Eterno. Né? E também, através do peitoral do sacerdote, o Eterno manifestava como falando, porque as misturas das letras, como eu já expliquei para vocês, trazia uma mensagem para o sumo sacerdote, para o Kohen Gadol, que era para o povo. Também existiam as pedras nos ombros do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, e essas pedras, elas brilhavam, ken lo, sim, não. Dependendo da pergunta do Kohen Gadol, do rei, né, de Israel também, a pedra respondia. Então o Eterno falava ali naquele local. Era o local da boca de Deus. E além disso, ele ainda beijava a boca de Deus, beijava o povo. Beijar é uma maneira de relacionar intimamente. Beijar é carinho. Beijar é aceitar. Beijar é acariciar. Beijar é amar. Então, Adonai amava seu povo ali naquele lugar. Ali o povo sentia a presença mais gostosa do Eterno, sentia o carinho do Eterno, o amor do Eterno. Era um lugar bom para estar, pois ali aparecia a Shekhinah, a presença divina estava naquele lugar, em forma de nuvem, sobre o altar e sobre também a arca sagrada no Kadosh Kadoshim. Então, um local maravilhoso,
um local onde o sumo sacerdote Kohen Gadol podia fazer uma conexão mais íntima com o Eterno e assim trazer para o povo também esse conselho de Deus. Então, a conexão, o relacionamento com a divindade era maior quando existia então esse altar de pedra que era o templo sagrado construído primeiro por Shilomo, depois ele foi destruído por Nabucodonosor e foi reconstruído por Ezra Neemiah, né, Neemiah, ali naquele tempo depois de Esther, que a gente passou por Purim. Então teve uma reconstrução dele, né, e pouco antes de Yeshua nascer, quando o Hordos, o Herodes, ele se tornou rei de Israel, o Gadol, ele então aumentou ainda mais o templo e fez o templo ainda mais bonito, né, e uma grande construção. E o templo sagrado é isto. O templo sagrado é um altar para Deus, feito pelos homens, né? Porque se o Eterno é o nosso Deus, se o Eterno para nós ele é a quem é devido o louvor, a quem é devido o sacrifício, a quem é devida a honra, então nós precisamos construir para Deus um altar. É necessário que seja construído para Deus um altar, né? O Mishkan é um altar interno e o templo sagrado um altar externo. Quando o Mashiach voltar, ele construirá novamente, ele vai trazer, na verdade, já construído dos altos céus, esse templo, esse altar para Deus. É necessário que tenha o altar para Deus. Não existe isso de, só com a Kavaná já basta. Não, porque nós estamos no mundo da ação. O mundo da ação, ele revela o sagrado através das ações. Por isso é necessário existir o templo sagrado. Hoje nós temos que chorar pelo templo. No dia 9 de Av é dia de jejum, de tristeza do povo, por não termos mais o nosso templo sagrado para podermos fazer as conexões. E as centenas de mandamentos que estão hoje em stand-by, porque não temos acesso ao templo sagrado. Sem o templo sagrado, muitos dos mandamentos estão em stand-by, sem poder colocá-los em prática, né? Hoje existe, então, um controle dos estrangeiros sobre a área do templo, né? Mas isso porque Israel não tem mérito no momento para poder construir o templo para o Eterno, pois isso será na era messiânica, quando Yeshua voltar. Mas, enquanto isso, nós lamentamos o templo sagrado. E, para isso, aumentamos ainda mais o amor pelo templo, para que, quando ele for construído novamente, nós possamos valorizá-lo e não deixar que nada mais o destrua. Porque o que faz destruir o templo sagrado? As obras más do povo de Israel. Para que o povo não seja destruído, o Eterno destrói o altar, destrói o templo. O Eterno, ele tira dele mesmo para não tirar do povo. Para que a vida do povo não seja ceifada, o Eterno destrói sua própria casa. Assim como ele falou com David, que David não podia construir o templo sagrado, porque a mão dele tinha sangue, não é porque David era um assassino, não. É porque se David construísse aquele templo, esse aí que Shalom construiu, ele não poderia ser derrubado, porque David era grande sadique. E nisso, quem deveria ser derrubado ou destruído era todo o povo. Então, Davi ia ficar com as mãos cheias de sangue, sangue do seu povo. Por isso, o Eterno não permitiu Davi construir. Por isso, o Eterno também não permitiu Moshe entrar na Terra Santa. Porque se Moshe entrasse na Terra Sagrada de Israel, Moshe construiria o templo sagrado de pedra. E esse templo construído por Moshe Rabbeinu também não poderia ser destruído, por causa da grandeza de Sadiq. Com isso, o Eterno não permitiu Moshe entrar na terra para que ele não fizesse o templo sagrado. Todas essas pedras que foram usadas para construir o templo sagrado, elas foram feitas de maneira que não tocou o ferro, pois está dito, escrito na palavra do Eterno, que não ouviu martelo, não ouviu nada bater para quebrar nada durante a construção do templo. Porque o Eterno falou que não deveria fazer altar para ele com ferro. Com isso, Shilomo, ele conseguiu fazer de maneira, eu já expliquei para vocês aqui em outro vídeo, né, que ele utilizou de um animal,
né, um verme que fazia o corte nas pedras como um laser. E este animal foi que cortou as pedras conforme todo o desenho que era necessário para que não usasse o ferro. É citado o nome de um homem chamado Renan aqui. Este homem, ele é fenício, é um homem fenício. E ele fez toda a parte de bronze, né? Que a gente leu aqui, as pias, né? Essa piscina com os bois em cima, as colunas que eram de bronze também, todos os detalhes com as romãs, tudo foi feito por este homem, um estrangeiro. Então isso nos ensina que não, o templo sagrado não é altar somente para os israelitas. O templo sagrado é altar de todas as nações para Deus. Todo homem, todo homem nascido de Adão e Rava, esse homem tem obrigação de fazer serviço divino para o seu Criador. Então, não tem essa de que somente o judeu deve respeitar e pedir a Deus pela reconstrução do templo. Não, porque o serviço que é feito no templo sagrado é feito por todas as nações, pelas 70 nações, por todos os homens nascidos de mulher, porque nosso Criador é um só. Todos nós fomos feitos pelo grande eu sou, Adonai Tsevaot. Com isso devemos honra, louvor, exaltações e adorações e sacrifícios a Ele. Com isso todos nós devemos ter, então, em mente que esse templo sagrado é altar da terra para Deus. Baruch Hashem. Por isso nós devemos entristecer pela destruição do templo e almejar a chegada de Mashiach para a reconstrução deste altar e construirmos em nós cada dia o Mishkan dentro de nós mesmos, porque nós precisamos estar similares ao templo de pedra. Quando o templo for reconstruído, nós devemos parecer com ele para podermos participar dos trabalhos, dos serviços feitos no templo. Amém? Baruch Hashem. Muito importante sabermos que Shilomo, ele aumentou em 10 vezes o tamanho da grandeza do Mishkan para o templo de pedra. Isso nos mostra que para Deus nós devemos não devemos medir, não devemos medir a despesa para Deus. Não temos que ficar fazendo conta para ter um mar para Deus. Nós não temos que ficar pegando calculadora para fazermos sedacá para Deus. Para Deus, Deus não precisa de nada, vamos dizer assim. Alguém pode dizer assim. Deus não precisa de dinheiro, nem de ouro, nem de prata. Deus é dono de tudo. Mas, se você não desprender isso dentro da sua consciência, ele não vai ser dono de nada. Por quê? Porque você precisa ter esta consciência através das suas ações e assim realmente você vai estar proclamando: ele é dono de tudo. Quando eu não fizer conta da doação que eu faço para o meu irmão, quando eu não fizer conta da doação que eu faço para o eterno, o ouro é a santidade, a prata é a misericórdia, o bronze é o juízo. Quando eu começar a utilizar desses símbolos, desses segredos, de maneira de que eu não faça conta disso, eu estou então fazendo a verdadeira terumá para Deus, porque tudo é do eterno. Baruch Hashem. Aqui nós vemos, vou me ater aqui para as menorot, né? Ele colocou 5 de cada lado. Isso a gente sabe que são as 10 sefirot, né? Então ele acendeu a própria menorá, que já é Zerampim, 10 vezes, porque dentro de Zerampim existe 10 sefirot. E assim a construção do derramamento das midot de Deus sobre nós. Nós vamos compreendendo a Deus através do estudo da Sefirot, os 32 caminhos de sabedoria, né? Que foi citado pelo Rav ontem à noite no estudo. 32 caminhos de sabedoria, 10 Sefirot mais 22 letras. Então, quando você começa a descobrir o segredo de cada um desses itens, de cada letra, de cada Sefirot, você começa a compreender melhor, né? Começa a compreender melhor quem é o Eterno. E aí, cada vez que a gente aprende mais sobre ele, mais a gente se torna humilde, mais a gente se torna pequeno, porque a gente começa a enxergar a grandeza de Deus. Moshe Rabbeinu foi dito que ele foi um dos homens mais humildes que existiu. Por quê? Porque ele se aproximou muito de Deus. Quanto mais a gente se aproxima do Eterno, mais humilde nós nos tornamos, porque nós começamos a ver a realidade de que tudo é ele.
e a grandeza dele é infinita, e que nós não somos nada sem ele, sem a bondade dele nos deixar viver. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. É citado leões, bois, tudo isso foi desenhado e foi esculpido de ouro, de bronze, para colocar no templo de pedra. Os leões, eles remetem a Micael. Os leões são os anjos que andam no acampamento de Micael, de Miguel. O Micael, ele traz a Hesed, a bondade de Deus. O boi, os touros, eles se referem a Gabriel, ao que é a Gevurot, que é a Gevurá, que é os anjos de Gevurot, que são os anjos da justiça. Então, nós temos que colocar os dois, temos que ter a consciência dos dois, tanto da Hesed como da Gevurá. Isso tem que estar claro para nós. Não devemos fugir para um lado só. Nós temos que andar no equilíbrio entre os dois, entre as duas Sefirot, a Sefirot Hesed e a Sefirot Gevurá. E assim nós estaremos compreendendo melhor quem é o Eterno. E assim podemos então satisfazê-lo, né? Alimentá-lo. Como eu disse, a boca de Deus para comer está no templo. Para você dar a comida apropriada para o sagrado, você tem que conhecer o que o sagrado gosta. Você não pode alimentar o sagrado de algo que ele não queira comer, né? Para isso é importante o conhecimento do sagrado. Estas palmeiras que foram também esculpidas no templo, a gente sabe que quando o povo para ali, acho que na quarta parada, ali no deserto, depois de saída de Mitzrayim, eles vão para um oásis onde tem 70 palmeiras e 12 fontes. Baruch Hashem. Então, 12 fontes, povo de Israel, as 12 tribos, 70 palmeiras, as nações. Como eu disse, o templo de pedra é um altar para o mundo, o altar do mundo para Deus. O templo de pedra não é apenas de Israel, é de toda a humanidade, servir ao Eterno. Por isso, todos devem estudar a Torá, todos devem conhecer a Torá. A Torá foi dada para todos. Quando a Torá é dada para o mundo, é dada num deserto, não é num país específico. A Torá foi trazida no monte, lá no deserto, e lá existia, então, as representantes das 70 nações e o povo de Israel. Israel se coloca diante do Eterno como Cohen, como sacerdotes, como Levi, como levitas, como trabalhadores para Deus. Mas todas as pessoas das 70 nações têm obrigação, sim, de prestarem serviço ao Eterno, serviço divino ao Eterno. O templo sagrado de pedra nada mais é do que um altar para Deus. Baruch Hashem. Ficamos aqui com o estudo da Haftarah, desta Parashat HaShavua. Peço aos irmãos que deixem um like no vídeo, compartilhem com pessoas que têm interesse de aprender mais da Torá Sagrada. Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar, deixar o like e também contribua com a nossa congregação para que nós possamos aumentar em sabedoria e estudo da Torá Sagrada. Também possamos assim construir também um altar para Deus, uma sinagoga, uma Beit Midrash, um lugar de estudo, né, que nós possamos, então, também acolher pessoas presencialmente aqui na nossa cidade. Contribuindo com isso, você será abençoado pelo fato de que você estará fazendo Sedakot Terumá para o Eterno. A mesma coisa você vai estar fazendo para o Eterno, porque o serviço do Eterno vai ser feito. Ou seja, você vai fazer parte de toda essa estrutura construída para o louvor do Eterno, para que a boca do Eterno se alimente neste lugar, para que a boca do Eterno fale neste lugar, para que a boca do Eterno beije neste lugar. Pequenos templos, hoje em dia, são as sinagogas. As sinagogas são pequenos templos sagrados para o Eterno. Nos ajude a construir a nossa sinagoga. Sinagoga Mahanaima. Eu deixo aqui o Pix para vocês poderem fazer as suas contribuições, as suas terumot. Lembre-se, não meça para Deus. Não fique fazendo medida da Sedakot para Deus. Lembre-se, o Eterno, ele quer usar a cada um de nós. Ah, mas eu não sou judeu. Já disse, o serviço não é só para judeu. O serviço é para todo o povo do mundo inteiro, filhos de Adão e Havá, filhos de Adão e Eva. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.